Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Então a opinião pública voltou a ter coragem. Voltou a ir para a rua, como ia em 2014, 15, 16. Voltou a querer fazer, queremos justiça, não queremos ver essa perseguição política que estão sofrendo, que tem todos aqueles presos do 8 de janeiro, perseguição da família Bolsonaro, perseguição de diversos políticos da oposição. Então, queremos uma limpeza do sistema, acabar com essa corrupção que está só crescendo de novo. Então eles voltaram para a rua com mais coragem, foi isso que a Lei Magnitsky deu esse ensejo. Então a gente tem que respaldar isso de algum jeito. Não podemos ficar silentes e falar assim, não, a pauta da Câmara não é nada disso, não. Vamos pautar aqui qualquer outra coisa que o governo quer. Não dá. Então foi por isso que a gente tomou essas medidas mais draconianas essa semana. Eu como cidadão eu vejo isso como preocupação, porque eu vejo a falência, como cidadão, eu vejo a falência do sistema político e a gente não está debatendo as saídas. Mas como parlamentar, eu atesto a falência. Eu falo assim, vocês têm razão. A gente, sem tomar uma postura mais heterodoxa, você não tem a saída. A saída institucional não existe. Tem que ser de fora do sistema. Vamos falar sobre isso. A grande discussão, pelo menos a respeito da Lei Magnitsky e das sanções, é que... Tá, vamos lá. Os Estados Unidos sancionaram o Brasil, aplicaram a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Teve sanção econômica, né? Aumentaram tarifas. Sim. E a Lei Magnitsky. Certo. Isso não fere a nossa soberania? Nem um pouco. Não? Não. Pode explicar um pouco pra gente? Sim. A Lei Magnitsky está dizendo o seguinte, que os Estados Unidos não vai aceitar essa pessoa que viola direitos humanos e viola interesses nacionais dos Estados Unidos, não quer ter ativos dessa pessoa, não quer que essa pessoa use o dólar que é o americano, não quer que essa pessoa interaja com empresas norte-americanas e ponto. Quer dizer que ele está entrando no seu território, está adentrando o seu território e violando a sua territorialidade, é que essa palavra está certa, ao menos o meu uso aqui, não está. Ele não está entrando no nosso território. Mas dentro do território, aquela pessoa não vai poder usar o que é dos americanos. Então é isso que a Lei Magnitsky faz. E aliás, os ativos que essa pessoa tem fora também não pode mais usar, porque agora você é inimigo dos Estados Unidos. É inimigo dos Estados Unidos. Então ele está declarando a pessoa, ele personifica a questão. Então como é que isso é uma violação de soberania? Né? Nenhuma pessoa é o Estado brasileiro. Uma pessoa é a nação brasileira? Não. Uma pessoa é o Estado brasileiro? Não. Então, ele está personificando as ações, e essas ações estão dizendo, olha, nos Estados Unidos você é persona não grata. E as questões das tarifas? As tarifas são aplicadas aos importadores norte-americanos. Eu estou até vendo a reação norte-americana, é engraçado ver. Porque aqui a gente está falando de violação de soberania, a mídia mais... eu diria que mais chapa branca, mídia do governo, propagandista, essa está falando, você está violando soberania, está violando soberania. Não está violando soberania. Está encarecendo a vida para o americano. É isso que as tarifas estão fazendo. E os americanos estão falando assim, por que os Estados Unidos estão encarecendo a nossa vida? Eu quero comprar suco de laranja mais barato do Brasil. Eu quero comprar feijão e soja mais barato do Brasil. Eu quero comprar carne mais barata do Brasil. Exato. E eu não posso, porque agora o governo está aplicando tarifas contra mim. Sim. Então os americanos estão reclamando da tarifa, como sendo tarifas contra eles. Então esse negócio de soberania não é totalmente descabido. Não tem absolutamente nada a ver. Agora, vamos falar do momento, se isso é bom ou ruim. É péssimo. Fazer sanção econômica é ruim. Claro que a economia do Brasil sofre, mas não diretamente. Indiretamente. Os Estados Unidos passa a consumir menos, ao menos é o que você aumentando o custo para eles lá, o preço para eles lá, significa que você vai vender menos daqui para lá. Então não é direto, mas indiretamente causa um efeito. Isso é ruim para o Brasil.
A questão da lei Magnitsky também é ruim para o Brasil? Bom, num contexto de como é que fica a reputação do Brasil, isso faz despencar a reputação do Brasil. Significa que aqui no Brasil temos um juiz que viola direitos humanos e que ainda é juiz. Então temos um contexto de ditadura, um Estado que protege uma pessoa que já foi declarada como violador dos direitos humanos. Isso, como padrão Brasil-mundo, é péssimo. Péssimo. Agora, para, quem sabe, resolver um problema nacional dentro aqui, para nós, os ativistas que querem ver o Brasil sem ditadura, sem violador de direitos humanos, é um passo na direção certa. Você esteve presente naquele momento da obstrução total? Obstrução total ou obstrução geral? É o obstrução, nome. Fizemos obstrução. Obstrução então o Hugo Mota não conseguiu tomar a posição dele como presidente da Câmara. Sim. Bom, ele tomou a posição dele, né? Depois, né? Sim, não, depois, claro, mas ele tomou diante desse curso aí. Nós fizemos obstrução física. Uhum. Então teve um momento negocial, atingiu-se um acordo, no medida que ele atingiu o acordo, ele caminhou para cima da Câmara. Senão ele teria subido nos primeiros dias, ele não como não tinha acordo, né? Como é que você vai subir na Câmara e tá 40, 50 parlamentares ali, ocupando praticamente todo o espaço ali da mesa. Eles até fizeram o ensejo de criar uma Câmara separada, paralela, em outro plenário. E tentar abrir sessão naquele outro plenário. Entendi. Mas não conseguiram. E aí, eventualmente, voltaram, fizeram um acordo com a oposição, queriam entender. Aí escutaram. A verdade é essa, escutaram. Que não estavam escutando. Eles estavam impondo uma agenda do governo e do judiciário. Então o legislativo perdeu sua função. O legislativo ele precisa representar o legislador. Não é para representar o poder executivo. O executivo tem os seus interesses. Ele pode lançar uma medida provisória, pode usar a sua bancada para fazer um projeto de lei. Agora, o processo legislativo ele tem que ser soberano. E como é que o que aconteceu no decorrer dos últimos diria que 4 anos, 2 anos de Lira e agora estamos aí com o Mota. Hugo Mota. O atropelo sistemático do legislativo. O processo legislativo simplesmente não funciona com eles, porque eles acharam uma maneira de driblar o processo que é legítimo dentro da Câmara. Eles falam, não, esse processo da Câmara não importa nada, você pode ser presidente de comissão e ter lá toda a agenda local de um tema da sua comissão, passa projetos que são importantes para a oposição e para os demais partidos, mas ele pode ignorar isso tudo. E falar assim, não, eu vou votar uma urgência aqui de um projeto que não passou por comissão, que veio do governo, e eu boto ali um relator de plenário na hora para fazer a votação direta. Sem passar pela discussão aí, de repente você tem que discutir um projeto super complicado no plenário sem ter lido, porque a agenda já está compromissada com os líderes, e já o voto de cada um já está marcado, e o debate parlamentar não significa absolutamente nada, e as comissões passam a valer nada. Então esse tipo de liderança faz valer a zero as comissões. Se você tiver um presidente de Câmara, de fato, que representa o legislador, representa o parlamento, aí o que ele faria? Só vota aquilo que passa em comissão. Certo? Passou pelo processo das comissões, aí pode contemplar ir a plenário. Caso contrário, não vota. Caso contrário, não tem esse debate. Até projetos de urgência. Quer votar uma urgência? Só projetos que já passaram pela comissão. Aí você pode pegar uma urgência. Caso contrário, você está votando urgência num projeto que não foi debatido. Olha o risco disso. E é isso que tem sido os últimos 2, 3 anos aí, de Lira e agora Mota. Isso é um atropelo sistemático. Muito ruim isso para o Brasil. A população espera alguma coisa do parlamentar e de repente não temos mais a função do parlamentar sendo exercida exatamente porque eles estão atropelando. Mas agora, depois dessa obstrução, certo, eu espero que do outro lado, se aqueles que obstruíram estão em falta por terem violado o regimento, aqueles que não escutaram também estão em falta por não ter escutado a oposição e não ter escutado as vozes das ruas e não ter colocado aquilo em pauta. E vamos colocar aqui, não é só a esquerda não, tá? Estamos falando de partidos do centro, lideranças do centro, porque certamente vários deputados do centro
querem vir para a oposição, mas as lideranças fazem esses acordos com o governo ou com o judiciário e neutralizam a voz dos seus deputados. Então, é isso. Os deputados, muitos deputados do centro querem representar a rua, mas a liderança lá de partidos do centro fala, não, eu estou aqui um acordo, eu tenho já um ministério, eu tenho uma estatal, eu tenho uma nomeação, eu não quero violar o que o governo já me dá. Então, não vota a favor a isso, não vamos pautar aquilo lá e neutraliza, literalmente. Então, é isso que está acontecendo. O que eu ia perguntar é justamente isso. A pauta que você queria, acima de tudo, colocar, seria a pauta da anistia? A pauta da anistia é fundamental. Temos a pauta da anistia, que é uma... Eu acho que a gente está passando por um momento tão... Esses últimos anos, os últimos 2 anos, desde o 8 de janeiro, têm sido tão escuros para o Brasil e para o sistema político brasileiro. Como cientista político, todas as análises apontam para um Estado falido, né? Um Estado fracassado. O Estado fracassado é aquele Estado que é totalitário, ele tem o comando de tudo, só que ninguém não representa ninguém. E as pessoas deixam de obedecer. Aí você vira um Estado de gangues, né? As gangues que têm mais interesse acabam ganhando. Isso é a definição de um Estado fracassado, né? Tem Síria, Líbia, a Venezuela, Colômbia chegou a ser isso. Isso é uma gangue dominante que toma conta ali, mas você não respeita essa gangue dominante e tem outras gangues que acabam se formando no paralelo. Então a gente está caminhando para isso, né? Literalmente esse sistema está caminhando para isso. Eles acham que eles estão controlando tudo. E quanto mais eles acham que estão controlando, mais empresas, pessoas ou abandonam o país ou começam a operar em paralelo a essas intervenções que eles estão tendo. Enfim, então a gente está rumo a isso. Tá? Então, inexoravelmente com esse governo, com esse judiciário, a gente vai ter um Estado fracassado de alguma maneira, virar um México da vida dominado por narcotráfico, ou uma Venezuela no seu extremo, né, em que não tem capacidade aí de controlar a sua fronteira, segurança pública, não tem nada, funciona. Uma Síria que é totalmente fragmentada aí por Somália, Síria, é isso aí, são gangues que dominam o poder público. Então a gente está caminhando para isso, tá?